Aproveitando aqui a Rádio Web Esportes aqui em Concórdia, Vaguinho, o Brusque com todas as dificuldades que todos estavam sabendo que ia acontecer, mas mesmo assim o Brusque foi ousado, soube se defender, quase marcou, podia sair daqui com qualquer resultado e principalmente você acabou dando oportunidade aos novos, tanto o Pedoca, o Jonathan e o Diego Matias. Olha, a nossa preocupação ia ser como seria o segundo tempo, né? Porque há alguns dias atrás o Ayrton, perna pesada, o próprio Alisson, enfim, vários atletas reclamando de como nós estávamos fazendo o treinamento. E nós sempre dissemos a ele que o começo ia ser difícil, mas que ia nos ajudar quando chegasse no fator mata-mata. Mas lógico, precisa classificar para o mata-mata. Mas quando chegasse ali, nós estaríamos com o time completo fisicamente. Infelizmente, tivemos 3 perdas consideráveis que ia entrar jogando. O Alexandre ia entrar jogando, depois o Fernandinho no lugar dele. Luiz Antônio era uma peça que ia entrar no segundo tempo. Então, ou seja, foram 3 perdas que ninguém contava e isso de sexta para sábado. Mas, durante a partida, eu senti uma evolução muito boa na parte física, na parte técnica. Mas o jogo em si foi um jogo de muito erro de passe, mal tecnicamente, não se acertava mesmo o lançamento. Então, situações de um primeiro jogo, situações de um início, de ansiedade, mas com o que eu gostei, é o que você falou. Nós fomos para cima, poderíamos ter feito gol, tivemos oportunidade de gols. Vamos falar do primeiro tempo, teve a falta do Zé Matheus, teve a falta do Ayrton, que o Ianso tinha que ter chego, teve 2 chutes do Zé Matheus de fora da área, muito bom. Então nós tivemos um crescente muito bem. Agora, o que eu lamento é o gol do Crislan, que o goleiro havia passado, ele estava sozinho absoluto, ele cabeceou para fora. São lances de gol. Por outro lado, eles chutaram uma forma muito bonita na trave. Mas eu acho que nós produzimos mais. Então eu saio daqui satisfeito, saio daqui bem e vamos em casa tentar buscar os 3 pontos. Por todos esses problemas passados aqui em Concórdia, jogo fora, primeiro jogo, todos os problemas, enfim, dá para comemorar sem dúvida alguma esse um ponto longe de casa, né? Sabe o que eu disse para os atletas agora? A gente só ia lamentar o empate se perdesse, né? Aí você lamenta. Então é lógico que tem que sim, tem que valorizar, é um ponto fora de casa contra uma equipe que está se preparando há muito tempo e é uma equipe boa. E por quem é treinado na Itamar tem as suas manhas, tem sua experiência, né? Mas a equipe se portou bem, dei os parabéns e acredito que o caminho que nós estamos traçando, a situação em que nós estamos desenvolvendo, acho que realmente o Brusque está numa situação muito boa. Com relação a esse jogo treino que você pediu para segunda-feira, está marcado o adversário, horário, enfim, óbvio que vai ser muito importante também para dar sequência ao seu trabalho. Nós precisamos que o Luiz Antônio jogue, Diego Jardel jogue, dar uma assistência um pouquinho mais, principalmente na parte técnica, para esses meninos que entraram hoje. Jonathan, Diego, Pedoca, então precisa de jogo, né? Então quanto mais agora a gente puder realizar alguns jogos para colocá-los para uma competitividade, dar ritmo, eu acho que daí nós vamos ganhar um elenco muito forte. Aproveitando, como eu disse, segunda-feira, fazendo esse jogo treino. Vai ser segunda-feira às 15h30, deve ser no nosso CT contra uma equipe de Curitiba, justamente para que a gente possa movimentar. Não me lembro o nome agora, mas é uma equipe que está em atividade e acho que vai nos ajudar muito. Tá certo, eu agradeço o Vaguinho Dias, falando ao vivo aqui. Vaguinho, Sidney Silva do Sport SC. Vaguinho, fazer uma avaliação dessa primeira partida da equipe, né? O Brusque iniciou aí com 5 novidades em relação ao plantel do ano passado. Um jogo que os dois times mostraram bastante dificuldades, né? Na criação, não conseguiram imprimir um bom ritmo do jogo e por isso se justifica o 0-0. O que você avalia dessa primeira partida e o que já dá para projetar para a rodada seguinte, né? Dessa vez em casa contra a equipe do Camboriú, que por sinal começou vencendo na competição. Nós treinamos essas 3 semanas na parte técnica com o Alexandro, né, jogando aberto, e o Fernandinho, né? Essas eram as minhas primeiras situações de jogadores de ataque. E daí nós fomos perdendo, né? Perdemos o Alexandro, perdemos o Fernandinho. E o Luiz Antônio era a peça que no segundo tempo, com a tua experiência, ia fazer meu time jogar. E também perdi. Agora, já era esperado que no primeiro jogo a parte técnica ela ia ficar em segundo plano, porque a parte física acaba nesse momento sendo, tanto para o Itamar quanto para o Vaguinho, a preocupação do segundo tempo. Haja visto que o Itamar começou a trocar logo como no segundo tempo. Então não consegue ter um bom jogo tecnicamente, é muitos encontrões, é muito contato, é erro de passe, não consegue dar uma sequência na bola, não consegue uma tabela, não consegue um lançamento. É muito erro da parte técnica, por causa justamente dos treinamentos. Então hoje era esperado isso. As trocas que nós fizemos,
é para dar ritmo para esses meninos, para que eles joguem, vão para cima, tenham oportunidade no Catarinense. Então eu fiquei satisfeito com o empate, justamente porque a gente só valoriza quando perde. E estamos fora de casa com uma equipe que começou em novembro, que tem uma boa equipe e que nós sabíamos as dificuldades que iam ter. Então eu estou indo embora satisfeito pelo que alguns atletas podem render, não que rendeu hoje, o que pode render. Vaguinho, boa noite. É Rodrigo Santos, da Rádio Cidade. A pergunta é sobre o seu setor ofensivo. A gente sabe, claro, que você teve até uma surpresa nada agradável, que o Fernandinho não pôde jogar porque não estava no bid, o Luiz Antônio também não pôde jogar. Você tem Diego Jardel, que pode entrar no time aí, né? Está se recuperando. Enfim, o que você acha que pode ser incrementado no ataque do time para conseguir, enfim, ser mais efetivo, ser mais agressivo, mais envolvente, enfim? Queria que você falasse um pouco sobre o quanto que esse ataque do Brusque pode crescer nas próximas rodadas. Você falou que o time estava meio travado. Eu queria sua análise sobre a parte ofensiva, o que pode se evoluir já a curto prazo para os próximos jogos. Obrigado. Boa noite, Rodrigo. Você esqueceu de falar do Alexandro, né? O Alex era o titular que vinha treinando nesse período e aí ele acabou pegando a gripe e não pôde vir. E imediatamente era o Fernandinho, aí não caiu no bid. Então nós começamos com o Alex Juan, que está fazendo 5 meses que não faz uma partida. O Crislan há muito tempo também, que ele veio de fora. Então eu sabia das dificuldades ofensivas que nós íamos ter hoje. E mesmo assim nós criamos, com chutes fora da área, com faltas, com oportunidades criadas que não foram cometidas, com o próprio Crislan de cabeça. Então nós sabemos que um Diego Jardel, a sua qualidade técnica não se discute. O Luiz Antônio com a experiência para levar o time para cima. Aí, hoje, para um jogo desse, o que precisava era de jogadas individuais, jogadas que fossem com drible para ir 1 contra 1. Quem que faz? Fernandinho, Alexandro, e eles não estavam. Mas o primeiro jogo é assim mesmo, é de muito contato, é uma situação técnica horrível, que vai se acertando agora conforme as partidas vão vindo. Então o Brusque só tem a ganhar com esses nomes que acabamos de citar. Boa noite, Vaguinho. Daniel Chaves, da Rádio Cidade. São 2 perguntas para você. A primeira delas é em relação à postura adotada pela equipe do Concórdia. Hoje, jogando de uma forma mais reativa, especialmente no primeiro tempo, acaba te surpreendendo a estratégia que foi adotada pelo Itamar Schulli. E a segunda pergunta é em relação ainda à não questão de você poder contar com os principais jogadores desse meio-campo. O quanto que isso pode ter atrapalhado a produtividade da equipe no jogo de hoje? Eu acho que a produtividade existiu, ela não foi eficiente, né? Faltou ali na frente umas jogadas individuais, 1 contra 1, quebrar a linha, como se fala. E isso é o caso do Alexandre, do Fernandinho, por isso eles foram contratados. E aí nós temos quem arma a jogada, Luiz Antônio, Diego Jardel, não jogaram. Então isso é difícil. Mas o respeito do próprio Itamar, do próprio Concórdia, me surpreendeu, que foi a primeira pergunta sua. Ele acabou ficando realmente sendo só reativo, não vieram para cima, e nós tivemos oportunidades de fazer o gol com bolas paradas, com a situação do Crislan de cabeça. Então eu gostei muito da nossa reação e da atitude de vários jogadores. Mas a parte técnica hoje ela foi inferior, e isso nós sabíamos que poderia ocorrer justamente para uma partida de estreia. Boa noite, Vaguinho, professor Ingo do Esporte Campeão. O Vaguinho, a gente teve um jogo hoje dos opostos da tabela. O Concórdia claramente joga para se manter na elite do Campeonato Catarinense. Já o Brusque tem um objetivo, até pelo calendário que tem, de buscar o título do Campeonato Catarinense. A princípio, o Concórdia conseguiu um bom resultado e o Brusque se esperava um resultado melhor pelo objetivo que tem. Eu te pergunto, qual setor não funcionou? Principalmente se foi o setor do meio-campo, na qual a bola dificilmente chegou ao ataque. Eu acredito que o objetivo não se transforma na primeira partida. A primeira partida ela é muito difícil, ela cria uma ansiedade, a parte física não está boa, os jogadores ficam travados e aí a parte técnica não rende. Hoje não conseguimos dar uma sequência em tabelas, não conseguimos fazer com que tivesse uma produtividade ofensiva, não do meio-campo. Agora é lógico. Nós estávamos treinando com o Alexandro, que é de jogada individual, o Fernandinho é de jogada individual, o Diego Jardel, que nós esperamos que vai ser o homem de criação, o Luiz Antônio com a experiência, com a vivência, é o homem que pode levar essa bola para chegar ao ataque. Então eu falei de 4 peças que só tem a crescer. Então eu acho que pela primeira partida está tudo normal. Nós conseguimos 1 ponto fora de casa, como a equipe está desde novembro,
com um treinador experiente. Então eu acho que não foi só bom para o Concórdia, não. Acho que foi bom para os dois lados. Boa noite, Vaguinho. É João do Jornal Município. Hoje você teve 3 jogadores amarelados muito cedo, né? Com o Zé Matheus, o Rodolfo Potiguar e o Wallace. Gostaria de saber se chegou a te preocupar por conta do contexto do jogo, né? Que tinha muitas faltas, né? Um jogo muito picado por faltas, algumas mais duras, né? São 3 jogadores que fazem essa função de marcação, que precisam, né? Precisam desarmar, precisam dar o bote nos jogadores adversários. E gostaria de saber como que você lidou com essa situação, né? Se você chegou a pensar em fazer alguma alteração nesses jogadores, ou se teve confiança o tempo todo de que eles conseguiriam terminar a partida, né? Sem precisar fazer alguma falta mais providencial, enfim, como que você viu o jogo em relação no contexto dos cartões? Bela pergunta. Primeiro porque realmente foi logo no início, e logo são jogadores de contato, um jogador defensivo como o Wallace e os dois, né? O Rodolfo e o Zé Matheus, que a todo instante no meio campo estava congestionado. E como é um jogo, o primeiro, e é muito contato, é muito duelo, se erra muito passe dos dois lados, não tem entrosamento, a todo instante está tendo falta. Então me preocupou demais, tanto é que no intervalo conversei com os 3, principalmente com os 2, né? Com o Rodolfo e o Zé Matheus, sobre essa situação, e nós fomos controlando. Mas me preocupou, mas eu vi que estava tranquilo, o árbitro teve uma participação muito boa, por ser o primeiro jogo no Catarinense de Série A. Ele foi muito bem, soube conduzir a partida, e a nossa equipe foi tranquila, foi muito madura. Foi uma equipe que conseguiu controlar o jogo, tanto é que o Concórdia sentiu cansaço antes que nós. E nós conseguimos manter até o final. Então, oportunidade para os 3 meninos jogarem, oportunidades que nós criamos até para fazer um gol. Nós ficamos tranquilos atrás, a não ser uma bola na trave que chutou de fora da área. Mas eu gostei muito, principalmente do que vai acontecer pela frente do que eu vi hoje.